Olá, meus amigos e minhas amigas, começando mais um Ponto de Vista nesta quinta-feira, hoje dia 20 do mês de agosto. Tempo bastante mudado, né? Tempo frio, chuva e segundo a previsão, vem muito mais chuva e muito mais frio por aí. Ontem, no interior do Paraná, tivemos um vendaval terrível, né? Alguns amigos que me ligaram, que moram nas cidades de Bandeirantes, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, aquela região do norte do Paraná e Cambará, de um vendaval e de muito granizo. Isso também aconteceu num dia anterior no sul de Minas Gerais. Quer dizer, a gente está tendo aí, né, uma revolta do tempo. E isso se deve a tudo que o homem fez de ruim para a natureza, né? As coisas estão mudando e mudando muito. Nós não teríamos nesse período, já há alguns anos atrás, esse tipo de acontecimento. Mas se mexeu tanto com a natureza, não é? Fizeram tanto mal para a natureza que hoje a gente está tendo aí o verão que é misturado com o inverno. Nós não temos mais aquelas estações do ano em que tínhamos primavera, verão, outono e inverno, né? Agora, na mesma estação do inverno desse ano, nós já tivemos aí alguns dias de verão. Estamos tendo um inverno quase que no final já. O inverno termina em setembro, né? Mas nós tivemos muito pouco frio, mas de vez em quando vem essas rajadas de vento aí que estão tirando vidas até. Perdemos algumas vidas no sul de Santa Catarina, quando tivemos tornados, coisas que dificilmente aconteciam e agora acontecem com muito mais frequência. Mas estamos começando aqui o ponto de vista de hoje e já colocando, né, em dia a contagem, infelizmente, que a gente faz do Covid no Brasil. Fechamos ontem com 111.189 mortes e 3.460.000 contágios, né, já confirmados, né, pelo Covid-19. Mas, segundo alguns especialistas e infectologistas, esse número é muito maior que isso. Vamos esperar que isso passe logo, esperando que as coisas possam melhorar para o ano que vem e que essa vacina possa ser a nossa salvação. E tenho certeza que será a nossa salvação. Porque remédio para a Covid, a gente sabe que não tem, não temos remédio para isso. De qualquer forma, vamos começar o programa de hoje convidando aqui, ou cumprimentando o Fernando Chagas, meu companheiro cientista político. Boa tarde, Fernando. Olá, amigos, um abraço a todos, pessoal, nossos telespectadores, né? Você falou da revolta do tempo. O que tem me assustado, pegando a sua palavra de gancho, o que tem me assustado é a revolta do povo brasileiro. Na época que a gente falava de política, de automobilismo, de esporte, fala de economia, que uns 10, 12 anos, mais ou menos. Nós falávamos, né? O Brasil, apesar de tudo, é o país da fraternidade e da alegria. Hoje a gente vê um mundo totalmente diferente aqui no Brasil. As pessoas com ódio, revoltadas, criticando tudo. Dividido, atitudes radicais. E o que eu vejo, ou é preto ou é branco, não tem o cinza. As pessoas discutem a máscara, um tem que usar máscara, outro não tem que usar máscara, outro é progressista ou desenvolvimentista, outro é conservador ou é liberal, tudo um radicalismo. E o que me assusta é que isso está contaminando em todos os setores, inclusive a economia. Hoje a gente discute o teto de gastos. Ou você é contra ou a favor do teto de gastos. Não tem um meio. Quando se fala, como eu falo, e algumas outras pessoas falam, alguns especialistas em finanças públicas falam em flexibilizar o teto de gasto, não quer dizer acabar ou manter o teto de gasto, é ter uma flexibilização. Porque se não tiver uma flexibilização, o teto de gasto ele vai ser furado de qualquer forma no ano que vem. A inflação este ano é baixa, foi 2,31, nós só vamos ter correção do orçamento por 2,31, mas nem tudo na vida vai ser corrigido por 2,31, principalmente na questão da saúde, vai estourar o teto. Então, o que a gente propõe? Alguns especialistas, uma minoria, Altair, telespectadores, propõem, não é acabar com o teto de gasto, não é ficar com o teto de gasto do jeito que está assim, é apenas flexibilizar, criar o teto subteto. O teto para todas as despesas, o subteto para todas as despesas, desculpe, e o teto para investimentos.
Porque se não tiver um subteto para todas as despesas e um teto para os investimentos, o Brasil não vai voltar a crescer. E se não tiver investimento, não vai ter crescimento. Não tendo crescimento, não vai ter emprego. E não tendo emprego, não tem consumo. Então, o que a gente precisa é sentar e discutir. Não é uma coisa nem a outra. O meio termo. Esse meio termo que está faltando no Brasil em todos os setores, inclusive nessa discussão. Vamos falar disso no programa de hoje. Vamos falar mais disso no programa de hoje. Estou recebendo aqui também o presidente da UACEP, o Alex Tadeu, a União de Amparo à Comunidade de Escolas Públicas. Alex, prazer muito grande recebê-lo aqui. Muito obrigado mais uma vez no programa Ponto de Vista. Meu amigo Altair, obrigado por estar mais uma vez divulgando as atividades que o projeto vem desenvolvendo ao longo desses 13 anos de atuação na cidade. Vamos falar do projeto, que é muito importante, muito bom, e vamos falar de outros assuntos aqui também. E o meu companheiro de todos os dias, o jornalista Marcos Santana. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos. Altair de Marco, você fez referência a algumas cidades do Paraná e por coincidência, hoje de manhã, eu conversei com um amigo meu, jornalista, que ele diz que só conhece 2 pessoas que nasceram em Cambará. O pai dele e você, Altair de Marco. Esse meu amigo é o jornalista querido Alexandre Mota, que agora está bem, ele passou maus bocados, ele foi vítima de Covid e ficou internado na UTI, ficou um bom tempo entubado com respiração completamente artificial, mas agora está plenamente recuperado, praticamente 100% recuperado, já voltou à sua atividade profissional. Deixar um grande abraço aqui ao Alexandre Mota, que eu sei que com certeza ele vai acompanhar a gente pela internet. Olha, só para complementar, interromper você na volta, o Alexandre disse que só conhece 2 pessoas do Paraná, né? Do Cambará. De Cambará. Eu e o pai dele. O Alexandre é um querido, né? Tive a honra, eu tive o prazer de trabalhar. Quando o Alexandre começou na Rádio Cultura, né, no início, o Edgar também, né? Nós tivemos aí a honra de conhecer o Alexandre bem no início da carreira dele e ficar muito feliz com o progresso que ele fez, não é? Que ele conseguiu chegar aí. E nós oramos muito pelo Alexandre, que passou maus bocados aí. Graças a Deus, de volta, mas já pegando no meu pé aqui. Mas vamos lá, Marcos. Vou mandar um outro abraço também para outro amigo jornalista que infelizmente também é vítima de Covid-19, Luciano Faccioli, grande jornalista, apresentador, um dos comunicadores mais respeitados do Brasil, também está internado. Vítima de Covid-19, internado. Luciano Faccioli, melhoras também. E eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista, Baixada, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Começar o programa de hoje, lamentavelmente, falando de uma professora da rede estadual, rede pública estadual de São Paulo, e de São Paulo ainda, que foi demitida após negar em rede social o estupro da menina de 10 anos no Espírito Santo, né? Em postagem, essa educadora, né, diz que a criança estuprada tinha vida sexual há 4 anos com esse homem, deve ter sido bem paga. E segundo ela, nunca chorou, nunca reclamou, foi demitida. E é duro a gente ouvir e ver que isso parte de uma educadora, de uma professora que foi exemplarmente, sumariamente demitida da rede pública de São Paulo, né? É um absurdo que a gente culpe essa menina, como fez essa professora agora. Quer dizer, a culpa já é da criança, que sensualizava, que era bem paga, que não reclamou, que já tinha vida, né, sexual há 4 anos. Isso que o Chagas falou agora aqui, a gente está conhecendo um outro Brasil. Talvez um Brasil que... O Brasil que já existia. Não é que ele começou agora, isso é de agora. É que a gente talvez não tenha percebido que existia tanta maldade, não é? Ou que exista tanta maldade, ou tanta coisa ruim,
O Chagas falou aqui que não existe o meio termo, nem na política, nem na vida pública, nem em lugar nenhum. Ou é ferro, né? Ou é fogo, é água, é fogo, é 880, ou é tudo ou nada. Não existe aquela coisa do meio termo, das pessoas dialogarem. Agora é assim, sou contra e sou a favor. É eles e nós e eles. O Brasil foi dividido. Isso parece que de algum tempo para cá ficou mais acerbado. Parece que piorou mais da última eleição para cá, parece que o ódio proliferou, aumentou. E eu não estou culpando uma ou duas partes, eu estou culpando todo mundo aqui, na realidade, todos nós, na realidade. Temos que parar, ser um pouco mais inteligentes, humanos, né? Para poder fazer uma vida melhor. Eu vou passar aqui para o Alex, que tem essa associação da UACEP, não é? A União de Amparo à Comunidade de Escolas Públicas. É difícil, é duro, é triste, é lamentável que a gente escute de uma professora uma barbaridade dessas, né, Alex? Infelizmente, eu como educador não tinha essa informação, tive agora através do seu comentário. Eu como educador que sou, professor de formação, de atuação, me sinto envergonhado por uma educadora, uma professora, infelizmente, uma pessoa que está ali para poder estar de fato cuidando, né? Cuidando e auxiliando no crescimento de uma criança, de um adolescente, explanar tal comentário. Então, é o que você falou, para o mundo que eu quero descer. Infelizmente, os valores estão totalmente deturpados, né? Eu acho que o que era normal, hoje virou banal, né? Infelizmente. Então, com essa explanação dessa professora, infelizmente, não me representa. Acredito que não representa a classe de educadores. Rezamos a cada dia a fim de que essa criança, de fato, possa realmente ser entregue por uma família extensiva, né? Que, infelizmente, ao longo desse tempo, está num lar e ninguém observar tal fato, é meio que inaceitável. Então, que ela possa realmente encontrar uma família extensiva que realmente possa lhe dar o carinho necessário, o amor necessário, para que ela possa, a partir daí, viver como criança de fato. Alex, o assunto é complicado, mas não dá para fugir da pauta. Você, como professor, formador de criança, forma até a personalidade. Da criança, até pelo meio do esporte, e você faz um belo trabalho nesse sentido. Uma criança de 6 a 10 anos, ela tem condições de ter vontade própria, ela já está formada para decidir a sua vida. E você conhece muito bem as crianças, o trauma que essa criança leva para o resto da vida. Bom, Chaga, nessa faixa etária de 5, 6 anos, eu sou professor nessa faixa etária, né? Ministro aulas de futebol, de aulas recreativas. Essas crianças são o espelho do professor, elas vão fazer aquilo que nós indiquemos que elas façam, né? Então é inaceitável falar que uma criança dessa faixa etária já tem vontade própria. Não aceito, não concordo, é inviável, né? O trauma existente após o caso, fato, terá. Esperamos que as autoridades competentes lá do Espírito Santo que possam dar o acompanhamento devido, né, a essa criança, tanto acompanhamento psicológico, o próprio conselho tutelar da cidade que possa cuidar de fato dessa criança, acompanhando os passos a partir daí. Porque, infelizmente, o trauma é fato, acontecerá. Mas agora cabe ao poder público, né, fazer a sua parte e fazer com que esse trauma seja mais amenizado com ações diretas, né? Ações diretas fazendo com que ela possa superar e viver como criança de fato. Olha, eu só quero colocar aqui que nós comentamos aqui no dia do fato, né? Que essa criança estava sendo abusada já há 4 anos, violentada há 4 anos. Na realidade, ninguém tinha notado isso, é uma coisa que ficou meio que esquisito, né? E agora, com a prisão do tio, que foi o violentador aí, que foi o agressor dessa criança, ele está dizendo agora de que não foi só ele, não era só ele. E parece que denunciou
ou indicou outras pessoas da família aí para se averiguar outras pessoas da família. Ele pediu para fazer o DNA, porque outras pessoas também abusavam da menina, segundo ele, não é? E o DNA está sendo feito para ver aí quem realmente é o pai seria o pai dessa criança. A coisa mais absurda do que a gente viu no começo. Isso não vai parar aqui. O Alex colocou muito bem aqui. Eu acho que as autoridades agora, o poder judiciário, não é? Tem que tomar aí um cuidado muito grande com quem, como é que vai ficar essa criança, com quem vai ficar essa criança aí. Porque não sei se a família, né, tem realmente condições para cuidar dessa criança, que vai ter que ter aí um acompanhamento psicológico dos mais importantes. Santana, você tem uma... Eu acho que a gente não pode deixar de destacar a atuação enérgica e imediata do secretário estadual de Educação, Roseli Soares da Silva, muito bom. Que ele demitiu sumariamente. Exemplarmente, até como indicativo de que, além da repulsa do governo do Estado, que ele está representando todos nós, o governo do Estado, além da repulsa, a atitude individual dessa que se dizia educadora, que não pode ser considerada uma educadora, que sirva também de exemplo para que outras pessoas também não se atrevam a pensar esse tipo de ideia, né? Que é uma coisa completamente execrável. Agora, infelizmente, o Altair e quem nos acompanha aqui, essa mulher, ela não está sozinha nesse tipo de pensamento. Infelizmente, muitas pessoas acabam querendo atribuir a responsabilidade do crime à vítima. A criança. Uma criança de 10 anos, depois de ser submetida ao procedimento abortivo, ela queria apenas brincar com bichinhos de pelúcia. Não tinha nenhuma capacidade ali de entendimento do que estava acontecendo. Ela foi vítima durante muitos anos, querer responsabilizar, sexualizar a criança. Uma criança, a gente não pode admitir esse tipo de comportamento. Então, eu até sugiro, você que está nos acompanhando, se alguém do seu círculo familiar ousar ter esse tipo de comportamento, esse tipo de manifestação, você tem que protestar veementemente, porque nós não podemos achar que é uma coisa normal esse tipo de postura. O Alex falou Para o Mundo que eu Quero Descer. É uma música do Silvio Brito, da década de 70. 70. Um dia também comentando... Não é do nosso tempo aqui, né? Mas talvez não seja nem do Alex. Que eu ouvi dizer, né, Altair? Com certeza do meu... Do Alex não é. Uma vez... cerca de um mês, eu estava conversando com o Boturão e falei, né, Para o Mundo que eu quero descer, mas ainda não tinha chegado a esse absurdo. É esse ponto. Não, primeiro tem o Siqueirinha, vamos chamar de Siqueirinha, né, que é um magistrado que dá o exemplo. Ele é o mais emblemático representante do patrimonialismo no Brasil, que mistura o público com particular. Eu sou juiz, então eu posso utilizar a minha força de juiz, a minha influência de juiz, até para rasgar uma multa e humilhar um guarda municipal. Isso é um ponto. Mais grave ainda é quando uma professora, Alex, uma professora que tem que educar, o juiz tem que julgar e tem que ter credibilidade e legitimidade, mas uma professora tem que educar. E tem uma atitude dessa, acusando a vítima. E eu já ouvi muitas vezes, mesmo quando um cidadão, vocês vão chamar assim, mas não um cidadão, não, um bandido ataca uma mulher, estupra uma mulher, como já ocorreu em São Paulo. É o indivíduo. É o indivíduo. Como aquele caso no Parque de São Paulo. Sim. Ali naquele... Maníaco do Parque. Maníaco do Parque, né? Aí acusava a vítima. Mas ela estava com mini saia. Ela estava pintada. Absurdo. Absurdo. A vítima vira a culpada. Agora, fazer isso com uma criança, a criança tem uma sexualidade e que permitiu que isso fizesse, é um absurdo. E só para complementar o que o Santana falou, eu tenho sido muito criticado por isso, mas aqui mesmo no programa, antes mesmo desse radicalismo, nós discutimos. Um professor da USP fez um estudo que dizia que 15% a 20% da população brasileira ela é extremamente radical. Sim. E que não aparecia porque não tinha como expressar, não tinha um representante. Nos últimos tempos, nós temos pessoas políticas importantes que representam o país e que... representam essa classe. E que representam essa classe. E já existiam esses 15%, 20%.
Eles estavam dentro do armário. Saiu do armário porque eles encontraram uma voz, uma expressão. Até no programa anterior nós discutimos isso aqui. Não é isso. Não estão incentivando, estão se incentivando. Estão incentivando e estão ajudando e estão colaborando para que esse pensamento tome força e não domine, mas que tenha um espaço na sociedade no século XXI. Não cabe mais isso, Não cabe mais isso. Então é impressionante, Alex, que em pleno século XXI nós temos pessoas que pensam dessa maneira e que agora tem força política, tem quem o represente, tem o que defenda. E se expresse dessa maneira, agredindo uma sociedade que deveria ser moderna, civilizada. O que eu estou vendo, com todo o modernismo que nós temos hoje, nas redes sociais, nós estamos voltando à Idade Média. Pode dar uma palavra, por favor. É só para dar uma acrescentada e complementar o que vocês estão falando, a criança dá sinal. Então, somos todos corresponsáveis. Então, você que está nos assistindo, detectou algum tipo de problema, tem o conselho tutelar da sua cidade, tem o Disque 100, que é o Disque Denúncia, você não precisa se identificar. Liga, somos corresponsáveis, a gente pode salvar uma vida, né? Graças a Deus, ela não veio a falecer, mas poderia, por algum motivo. Então, todos nós, sociedade civil, somos corresponsáveis. Olha, a gente não gostaria de falar, mas como é que dá para fugir de um assunto desse do dia a dia? Não dá, não tem como, né? É só completar aqui que a Sarah Winter, que é essa moça aí, essa moça é uma bandida, né? Quer aparecer. Desculpa, é uma bandida. Quer aparecer. Né? Ela estava aí de tornozeleira, né? Ela teve informações privilegiadas, que precisa saber de onde vieram essas informações, né? Quem é que vazou informações do local em que essa menina iria fazer o aborto, o nome dessa menina, né? Toda a informação que ela divulgou. Ontem me parece que, não sei se o Santana tem essa informação aí, se tiver, me ajude. Me parece que ela foi multada ontem e será multada em R$1 milhão. Você viu essa informação eu não tive. A informação que eu tenho é que ela foi banida do Instagram. Sim, isso não foi. Das redes sociais. Não, mas tem uma representação Público, o Ministério Público pediu uma multa de R$1,5 milhão. R$1,5 milhão. Pediu, não sei se o juiz vai conceder. Deveria conceder. Mas a Sarah Winter, até me recuso em falar o nome dela. O nome não, é apelido. Jeromini, né? A Jeromini. É apelido. Faz isso de propósito, reiteradas vezes ela pratica essa mulher devia estar presa, né? Tinha que estar presa. Tinha que estar presa. A pessoa que olha o mal que ela causou essa menina. Pessoa que não consegue viver em sociedade, ela tem que ficar reclusa. Por isso tem a prisão, para ela não fazer mais mal ainda para a sociedade. R$1,5 milhão, ela não vai ter, ela não vai pagar. Eu não sei, viu? Ela não tem, mas tem gente aí por trás, aí poderosa, que está aí municiando. Você tocou num ponto que eu acho importante destacar, que é o seguinte, a Sarah Giromini, que ela gosta de gourmetizar o reacionarismo dela. A Sarah Giromini, ela representa um grande grupo de pessoas, inclusive que participa desse grupo aí, é a nossa ministra, porque infelizmente é do Brasil, né? A Damares Alves, a ministra da Goiabeira, que ela sim, ela tem, inclusive, ela é suspeita. Há uma denúncia aí de que ela tenha vazado. O vazamento da informação que estava sobre segredo de justiça. Então, quer dizer, já demonstrou-se uma pessoa que não está capacitada para ocupar o cargo de tamanha responsabilidade. Bom, gente, depois de Siqueirinha, depois desse absurdo todo, dessa professora e do maior absurdo de todos, que foi, né, essa violência contra essa menina, vamos mudar um pouco de assunto aqui. Eu volto no próximo intervalo para falar com o Alex aqui da UACEP, não é, que é uma associação de amparo à comunidade de escolas públicas. E nesse momento de pandemia, com tudo isso que está acontecendo, vamos saber como é que estão as coisas lá. Voltamos já. De volta com o Ponto de Vista, aqui pela TV Santa Cecília. E, como dizia o apresentador oficial desse programa, nem tudo que a gente fala aqui ao meio-dia, depois à noite, está acontecendo. Mas tem coisas que acontecem de momento aqui, a gente tem que divulgar. Não sei se ele vai estar preso ainda à noite, mas agora, nesse momento, foi preso aí o Steve Bannon, né, lá nos Estados Unidos. Por fraude, é conselheiro da família Bolsonaro. Tem informações aí, isso, Santana? Steve Bannon, ex-conselheiro do Donald Trump, que ajudou na eleição do Donald Trump, ele foi preso sob acusação de fraude, que ele foi um dos mentores de uma campanha de arrecadação de fundos para construir um muro
entre os Estados Unidos e o México. E ele, pelo jeito, passou a mão numa parte dessa grana aí, o Altair de Marco. E nos Estados Unidos não tem moleza, não. Ele foi enquadrado. E o Steve Bannon, ele tem uma relação muito estreita com a família Bolsonaro. Inclusive, esse esquema de fake news, esse esquema, o tal do gabinete do ódio, da qual fazem parte os filhos Bolsonaro e outros integrantes do Palácio do Planalto, o grande mentor intelectual é o Steve Bannon, porque esse esquema de produção e difusão de notícias mentirosas foi gestado nos Estados Unidos. Inclusive, foi fundamental na eleição de Donald Trump. E o Steve Bannon é tão casca de ferida que ele brigou com o Donald Trump. Donald Trump brigou com ele e afastou do seu círculo mais íntimo de aconselhamento por considerá-lo radical demais. Pra você ver como o sujeito é. Olha, acontece coisas, né, no Arco da Velha. Como eu diria o Edgar, é uma coisa de maluco. Pois aí, e Altair, vê como a coisa tomou uma dimensão mundial. Simplificando, Steve Bannon é o guru do Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho é o guru do Bolsonaro e da família Bolsonaro. E aqui no Brasil, principalmente esse gabinete do ódio, as fake news que saem dali, foram principalmente elaboradas pelo Carluxo, né, o Carlos Bolsonaro. Que está tendo sérios problemas agora, hein? Que está tendo seríssimos problemas. Pelo Alan dos Santos, e tem o Bernardo Kister também, que são grandes elaboradores dessas fake news que saem do gabinete do ódio. E o que o Santana falou, o Bannon é tão radical, que chegou no momento que o Donald Trump, pressionado pelo Partido Republicano, embora conservador, ele não é um partido fascista e nem nazista, ele é conservador. Mas chegou num ponto que teve que chegar no Trump, não tem mais condições de você ser teleguiado por esse sujeito que está comprometendo, inclusive, a credibilidade do Partido Republicano perante os conservadores, perante os texanos, perante o povo de Nevada. Mais ou menos como ocorreu aqui. Chegou num determinado momento que o Bolsonaro teve que recuar, não por pressão do partido, que não tem partido, mas pressão principalmente do Supremo Tribunal Federal, que teve que não dar um basta, que de vez em quando ele solta umas pérolas ali e agride a sociedade e as instituições, mas também teve que recuar e teve até uma dissociação não do Steve Bannon, mas do Olavo de Carvalho. Mas agora, como a situação está mais tranquila aqui no Brasil, o Bolsonaro cresceu muito nas pesquisas, inclusive por causa do auxílio emergencial, ele trouxe de volta o Olavo de Carvalho para, de novo, expandir as suas ideias. E essas suas ideias acabam ocorrendo isso, que nós já falamos aqui. Siqueirinha, eu sou criticado por isso, que não tem uma associação entre Siqueirinha e esse grupo muito radical, que tem a expressão justamente no Bolsonaro. Mas justamente no momento que esse grupo cresceu, tendo a representação do Bolsonaro, nós começamos a ver esse absurdo, que eu digo, não é só contra a sociedade, é contra a civilidade. A civilização hoje, ela está virando uma barbárie parecida com a Idade Média, que em pleno século XXI nós já deveríamos ter esquecido, né? Nós voltamos a falar em fascismo, nós voltamos a falar em nazismo. E é como a matéria diz, o Steve Bannon, a prisão dele é um golpe contra o fascismo e contra o nazismo. Olha, só para... Até gostaria que o Alex falasse sobre isso aqui. O Chagas traçou bem aqui um paralelo do Partido Americano, né, que é conservador. Lá nós temos os democratas, que são progressistas, né, e os republicanos, que são conservadores. Mas é um conservador que, nesse momento agora, membros do partido, o Alex, do Trump, não estão com ele mais. Não dá para seguir aqui, que você passou da bola, né? Passou da linha, não tem jeito. E aqui no Brasil a gente vê que a gente está indo para um caminho muito radical, né? Na verdade, a gente vê a história se repetindo no outro lado do continente. É o que a gente falou no início do programa. Eu acho que os valores estão totalmente perdidos, né? O amigo que está hoje, amanhã já não está mais. Por quê? Por ego, por não concordar. Mas ele não sabia antes. Do que era a pessoa. Então isso, mais uma oportunidade de a gente diga quem andas, que eu lhe direi quem és.
né? Simples. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa. A associação, o ACEP, né? Eu queria que você falasse um pouquinho. Nós temos uma série de fotos aqui que eu vou mostrar, se possível, para avaliar aqui nessa pandemia agora as dificuldades do dia a dia que vocês estão tendo na rede pública, não é? Até porque não tem aula, né? Falar dessa dificuldade que todo mundo fala, ó, ninguém está perdendo mais aula, está tendo aí pela internet. Vamos ver com o Alex se é possível realmente, se todas as classes estão acompanhando ou se isso, sabe, se perde com o poder aquisitivo também e a qualidade diminui, né? Então eu gostaria que você falasse como é que está sendo esse momento para as pessoas, para a rede pública e principalmente aonde você atua, né? A faixa etária que você atua. Primeiro, não posso esquecer, minha tia Pitoca. Minha tia Pitoca falou, eu vejo sempre o programa de rádio. E ela gosta da musiquinha. Altair de Marco. Então ela mandou você dar um abraço para ela. Pitoca. Tia Pitoca, muito obrigado, viu? É a marca registrada, é a minha marca registrada. Eu fico muito feliz, muito contente quando as pessoas se referem a mim dessa forma. E graças a Deus, no dia a dia, todos os dias tem isso. Sou um abençoado. Mas vamos lá. Beijo grande. Então, Altair, na verdade, ao longo desses quase 5 meses, né, de pandemia, primeiro parabenizar todos os professores, todo o pessoal da educação, a equipe gestora das escolas municipais, estaduais, né, que estão se reinventando a cada dia a fim de fazer com que os nossos alunos possam obter, mesmo na dificuldade, uma educação de qualidade. Então, parabéns a todos os educadores, a todos os professores, diretores de escola, vocês são sim valorizados, parabéns por todo o esforço que vocês vêm fazendo a fim de fazer com que nossas crianças possam ter um ano digno no que diz respeito à parte curricular escolar. E nós, do projeto Minha Comunidade, ao longo desses 5 meses, eu criei algumas estratégias a fim de ajudar não só os alunos da rede, mas a comunidade que também nós atendemos de fato. Então, há 4 meses atrás, eu criei o canal digital ACEP. O que seria esse canal? É um canal que surgiu, primeiramente, para poder estar divulgando os empreendedores da comunidade. Aqueles donos de comércio da comunidade, aqueles empresários da comunidade que com a pandemia, com o fechamento, passaram a ter seus negócios em risco. Criei o canal digital da UACEP, a princípio com esta finalidade. Com o decorrer do processo, os meses passando, além de continuar fazendo esse trabalho, comecei a colocar temas variados, pautas. Então, pautas relevantes ao município. Então, eu tive, em determinadas quartas-feiras, pautas com o prefeito da cidade, com o secretário de Educação, secretário de Assistência, secretário de Saúde, que foi muito proveitoso a fim de estar informando tudo o que a cidade vem fazendo ao longo desses 5 meses de atuação. Então, eu procurei, de uma forma direcionada, estar auxiliando não só a comunidade, mas o município, a fim de informar e divulgar tudo que a gestão municipal e o projeto Minha Comunidade vem desenvolvendo. Passando agora para a parte escolar, todos os nossos professores estão atuando de forma remota, né? Ontem, na nossa live, nós tivemos até um debate muito bom com vários líderes de comunidade, a fim das dificuldades que algumas crianças ainda têm, algumas crianças e algumas famílias, né? Porque temos alunos do município que moram no DIC da Vila Gil, da comunidades diversas da cidade, onde a sua família são 5, 6 irmãos e a mãe tem um único celular para entrar na aula remota. Então, teoricamente, fica complicado da criança poder estar utilizando o equipamento e tendo um ensino de qualidade. Não quer dizer que não esteja sendo feito, mas tem essas dificuldades que ao longo do ensino remoto vem para poder estar fazendo com que as famílias se reinventem ainda mais, né? Porque muitas das vezes os professores se reinventam, mas os pais em casa também têm que ter a coparticipação a fim de auxiliar o filho, né? Tenho meus filhos que também estão em atividade remota, onde eu ou a minha esposa temos que estar ali do lado a fim de fazer com que ele possa, de fato, aprender e
completar as atividades propostas pela escola. Alex, um assunto que você conhece bem, mas antes, voltar de novo ao assunto. O Brasil radicalizado. Você é liberal ou você é comunista? A que ponto nós chegamos? Ou você é liberal ou você é comunista? O liberal não é agredir servidor público chamando de parasita. O liberal é dar igualdade de condições para todos terem uma oportunidade da vida. Isso começa na formação, na educação. O Brasil é um país muito desigual e mostrou muito mais desigualdade. Ela se revelou nessa pandemia. Aquelas crianças que estão numa escola particular e que têm uma condição melhor, elas têm o seu celular, têm o seu notebook. Sim. Mas as crianças que estão Tem internet. Tem internet. As crianças que estão em escolas públicas, muitas vezes, não tem, como você falou, celular ou notebook, não tem a internet de qualidade. Internet, e também, muitas vezes, não tem nem alimentação, porque elas vão para a escola para se alimentar. Para se alimentarem. O que me preocupa é essa desigualdade. Essa desigualdade, a pandemia, vai ainda abrir mais esse fosso que há entre uma criança de uma classe média ou de uma classe alta e essas crianças que são da rede pública. Eu não digo nem de Santos, vamos dizer do Nordeste, então, essas crianças do Nordeste, e que além de ser pobre, elas muitas vezes são discriminadas, não por ser pobre, somente por ser pobre, pela cor da pele também. Como você vê essa situação pós-pandemia? Então, Chagas, na verdade, assim, eu tenho um conhecimento educacional aqui. Muitas das vezes tem a dificuldade do aparelho remoto, mas as escolas estão tentando fazer com que a criança também retire o material em forma de apostila. Para quê? Para que ela não deixe de estar participando das aulas. Então, as escolas, tanto a escola como a própria UACEP, tenta, de uma forma muito com afinco, né, tá liberando essas apostilas a fim de que a criança possa não ser prejudicada por não ter o aparelho remoto ou o notebook, né? E isso é muito importante também. Eu acho que com a vinda da problemática da pandemia, os problemas estão muito mais evidentes, latentes ao olho de todos nós, né? Eu acredito que não só a Prefeitura de Santos, mas as prefeituras de todo o Brasil, nesse sentido, teriam que sim, através de políticas públicas, se reinventarem a fim de não... para que, ao final de tudo isso, isso não vire um buraco, o fundo do poço, que nem você está falando. Eu acho que daí deveria sair um aprendizado a fim de melhorar a atuação. É o que você falou, é o ensino de qualidade. O nosso sonho é que a escola pública hoje possa estar brigando de formas iguais com a escola particular, num vestibular, que a gente sabe que não é isso, né? A gente sabe que um aluno de escola particular tem muito mais sucesso na hora de entrar numa faculdade pública, né? Mas o nosso sonho dos deuses é que o ensino público, não só na rede municipal, mas que na rede estadual também, possa se equiparar em igual proporção, a fim de essa criança, esse jovem, possa realmente brigar por uma vaga com iguais condições com o aluno de escola particular. Santana, você queria fazer uma intervenção aqui com o Não, Alex? eu quero ser o portador da pergunta aqui do Uriel Vilas Boas. Ele pergunta se a entidade promove encontros e eventos comunitários e com o professorado. Eu posso pedir as imagens aqui enquanto você fala? Teria condição de colocar as imagens já? Aí você pode responder aí e essas fotos aí, que é do último desafio do mês, né? Então, na verdade, é que nem eu falei, todas as nossas atividades, tanto da parte educacional quanto da parte esportiva, através da Lei de Incentivo ao Esporte, que é o Promify, é a projeto aprovado na Secretaria Municipal de Esporte, nosso patrocinador de responsabilidade social é a MSC, todas as atividades estão de forma remota. Então, semanalmente, cada professor posta 2 vídeos, tanto no YouTube, Facebook do projeto, Instagram e no próprio grupo de atividade, a fim de fazer com que esses alunos não percam essa vida saudável, né? Que ao longo do ano eles teriam, não perca essa rotina. Então, estamos tendo muitas respostas positivas, onde as alunas estão fazendo atividade com o filho. Que legal. Aí a aluna de balé não deixando de praticar, mesmo sozinha, né, carreira solo, continua fazendo aula de pilates. Então a gente dá nossa... Isso tudo na pandemia, né? Isso tudo na pandemia. Não é coisa antiga, não, é coisa atual. Não, coisa atual. Pegamos só imagens atuais.
Então, para poder estar amenizando esse momento onde todos tinham a rotina da prática, nós tivemos que nos reinventar a fim de fazer com que eles não perdessem essa vontade de praticar e continuando a sua vida saudável. Aqui já é uma aula educacional, né? Sim. Nós atuamos no contraturno das escolas municipais Mário de Almeida Alcântara, Núcleo Marina e a própria escola, onde os educadores de várias atividades também pensam, ministram e planejam aulas online, e temos as contrarreferências pelos alunos, eles fazendo todos os dias, mandando foto, não só eles, mas as famílias. Ressalto, o comprometimento da família é muito importante, a fim de auxiliar nossos alunos, os seus filhos, para que eles possam, de fato, amenizar nesse momento difícil. Aí aula de balé, né? Também de forma remota, onde as professoras semanalmente ministram e expõem aulas a fim de fazer com que eles cumpram as metas estabelecidas. Tá. A pergunta do Uriel, qual foi Se a entidade promove encontros e eventos comunitários e com o professorado? Então, na verdade, fazemos reuniões periódicas, hoje ainda na forma remota, né? Procuramos a cada reunião mensal estar trazendo temas pré-direcionados a fim de também não deixar de capacitar e fazer com que o professor possa também superar esse momento complicado, porque muitas das vezes professores nós éramos acostumados com a criança ali, né, no dia a dia. Também tivemos que nos reinventar. É um aprendizado também para o professor, né? Também para o professor, um aprendizado. Haja visto, não sei se vocês têm essa demanda, muitos professores da rede estadual estão se afastando, né? Por pressão psicológica, por não conseguir estar cumprindo. Era digital e temos muitos professores de idade. Então, tudo fica mais complicado. Mas estão se reinventando. Isso é importante. Olha, parabéns ao professorado, já dizia, né? Talvez a mais importante das profissões seja do professor, né? Porque ser um professor, se você não estiver lá na escolinha, aprender o beabá, você não consegue ser médico, não consegue ser astronauta, não consegue ser nada na vida, né? Então, a educação nesse país que não tem ainda o valor devido, né? Que não chegou ainda ao patamar muito longe disso. Mas a todos os professores, e a gente sabe a dificuldade, não é, vocês são contrários à volta à escola também, né? As aulas, né? Não é como o Bruno lá em São Paulo, não está na hora, né? Não, na verdade, prezamos pela segurança de fato. Acredito que, infelizmente, uma criança não vai ter o discernimento de ter o cuidado ao longo da vida diária. Vai abraçar, vai correr, vai pôr a mão na boca. Vai dar um beijo. Então, melhor não. É melhor que continuamos do jeito que está, remotamente em casa. Tá bom, vamos fazer um intervalo e voltamos já com Ponto de Vista. De volta com o Ponto de Vista aqui pela TV Santa Cecília, nesta quinta-feira, 20 do mês de agosto. Marcos Santana, você tem uma informação de última hora aí, né? Isso. A criança de 10 anos que foi vítima de estupro e submetida ao aborto, ela vai receber nova identidade e vai ser incorporada ao Provita, que é um programa de proteção a testemunhas e vítimas de crimes. Quer dizer, então, ela não volta àquele ambiente nefasto onde ela estava sendo submetida, né? Bom, a gente já entendia que alguma coisa devia ser feita nessa linha, porque depois que foi aí, né, revelado o nome, endereço, aonde ela estava, essa menina nunca mais ia ter paz. Quer dizer, quem cuidar da cabeça da menina, se toda hora ia aparecer um coleguinha, uma pessoa menos desavisada, sem noção, perguntando alguma coisa sobre isso. Não dá, não tem... Vamos lá, tem mais alguma coisa? Isso é, e o Lupercio Gastaldello acompanha a gente aqui, ele diz o seguinte, Chagas, que dentro desse teto de gastos deveria estar um melhor investimento na educação, que é a base do progresso em qualquer país. E Chagas, eu vou acrescentar então aqui que na proposta de orçamento enviada pelo presidente Jair Bolsonaro, ele prevê uma redução dos investimentos em educação, que já eram insuficientes, e um aumento dos recursos para as Forças Armadas. É a defesa. Defesa. Nós estamos em briga com o Paraguai. Defesa. A guerra do Paraguai ainda não acabou. E 80%, a gente imagina assim, esse investimento vai ser para melhorar a proteção das fronteiras, né? Ou declarar guerra aos Estados Unidos, alguma coisa do gênero. Mas não, 80% desse montante aí é para pagar
o salário dos militares. Isso que eu ia colocar aqui. Esse aumento aí que você está colocando é salário. Altair, e outra questão é o seguinte, e para conseguir viabilizar esse aumento de salário dos militares, o governo Bolsonaro cogita não fazer o censo 2021, que o censo é aquele levantamento muito importante que faz uma radiografia completa da população brasileira e a partir daí é possível definir políticas públicas muito mais específicas, muito mais acertadas. Então, quer dizer, ele quer contemplar os militares retirando investimentos de setores muito importantes como a educação e as informações do IBGE. A gente vai poder discutir isso aqui, quando o orçamento, o governo federal tem que entregar até o fim do mês. Agosto são 30 dias, né? É 30. Então, hoje é dia 20 já. Tem que 30 ou 31? 30, né? 31. Agosto 31 dias. Então, até dia 31 de agosto, o governo Bolsonaro vai revelar quais são as suas prioridades. Se educação ou a defesa. É o que eu digo, né? Dar dinheiro para a defesa, parece que a guerra do Paraguai com o Brasil ainda não acabou, né? Ou então, cada um vai querer fazer o seu submarino, quem sabe, para brigar com a Venezuela, vamos lá. Mas o teto de gasto, ele deixou de ser uma questão técnica para ser uma questão ideológica. Então tem os liberais, esses pseudos liberais, que não são liberais, do mercado financeiro, que só vê o seu bolso e a especulação. Se quebrar o teto de gasto, flexibilizar o teto de gasto, o dólar vai ser a R$ 6,50. E isso é a tese também do Guedes, que assusta todo mundo. Do outro lado, tem as pessoas que falam, tem que não é acabar com o teto de gasto, é flexibilizar o teto de gasto. Como está prevalecendo essa ideia, que se flexibilizar o teto de gasto, o dólar vai a 6,50 e o Bolsonaro vai dar uma pedalada e vem o impeachment, então o que eles estão fazendo? Eles têm que remanejar a verba, o que a gente fala, suplementação de verba. Tem um orçamento da educação tem tanto, o orçamento da saúde tem tanto, só que nós temos que tirar da saúde e da educação para passar para o outro lado e não acabar com um teto de gasto. Então, o que eles estão fazendo? Uma manobra. Eles estão, na realidade, eles não estão furando o teto de gasto, eles estão driblando o orçamento. Então, você tira o dinheiro da educação, você tira o dinheiro da saúde. Alex, tirar dinheiro da educação pós-pandemia, tirar dinheiro da saúde... Na pandemia. Na pandemia. É isso que estão fazendo, para dar para os militares, que já deram aumento para os militares, e agora o Senado, numa retaliação, derrubou o veto para o aumento do servidor público de uma forma geral, só que vai ser derrubado na Câmara, foi apenas uma retaliação, mas antes ele deu para os militares. Então, para você manter o teto, você vai ter que tirar dinheiro daqui, de ações fundamentais, saúde, educação, assistência social e passar para o outro lado. No Fundeb, e o Alex sabe muito bem, no Fundeb, o Guedes tentou fazer essa manobra. Eu aprovo o Fundeb com valor maior orçamentário, porém, parte desse dinheiro vai para o auxílio emergencial e depois para a Renda Brasil. O Senado e a Câmara entenderam que não, manteve. Então, ele está tentando de alguma forma. O teto ele vai ser estourado de qualquer jeito. Mas enquanto o Guedes e companhias conseguirem driblar o teto, eles vão tirar dinheiro sim da educação, eles vão tirar dinheiro sim da saúde, da assistência social, passar para a defesa civil e passar, aí que eu vejo justo, e eu defendo isso aqui, Altair. A Renda Brasil, não importa se é a Renda Brasil, a renda permanente, ela é necessária nesse momento para recuperar principalmente essa população que o Alex atende. E o Alex sabe bem disso. Qual é a necessidade, né? A necessidade muito grande. Então, eles estão vendo uma manobra de tirar de algum lugar para dar a Renda Brasil e principalmente, agora por motivo, porque essa renda auxiliar que vai virar permanente elevou a popularidade do Bolsonaro. Então, por motivos diferentes, o Bolsonaro vai defender essa renda. Olha, para garantir a popularidade e não para dar assistência para esse pessoal que o Alex atende, mas apenas por uma questão eleitoral. A gente defende aqui que realmente é um momento difícil para o governo, para qualquer governo. A gente entende isso, não tenha dúvida. Agora, você tirar o dinheiro, desviar, quer dizer, realocar, né? A palavra melhor é isso, realocar da educação, que já não tem, né, o suporte necessário. Você tirar da saúde, que nós estamos em pandemia. Nós estamos em pandemia. Nós precisamos de muito mais, até porque aquele dinheiro que foi para a saúde
não foi repassado ainda na sua totalidade, que era para ser repassado, já foi liberado. Era para ser liberado e não foi. Então, você tirar para colocar em aumento salarial, e eu aqui não estou desmerecendo, pelo amor de Deus, não é isso. Nós temos orgulho das Forças Armadas, eu tenho muito orgulho do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, mas nesse momento não dá. Nesse momento não dá. Como fica difícil também, eu sei, esse aumento que vem para o funcionalismo não dá. Não é um aumento. Não é que não mereça, merece, mas é o momento? Não. Agora, Alex, como é que você tira dinheiro, né? Realoca para manter para não estourar o teto de gasto? O Chagas foi bem claro aqui, gente, que vai estourar, vai. Só que vai ser de uma forma, né, falsa. Fica difícil a gente acreditar num país como esse, assim, né? Amigos, na verdade, nessas andanças que a gente vem fazendo ao longo desse tempo, né, eu acredito que não é uma problemática nossa só, municipal, mas de todo o território nacional. Imagina só, comunidades carentes, palafitas, barracos, becos, cortiços, vielas, onde eu ouvi que as crianças que residem nesses locais não portam máscara e estão na rua. Imagina você morar num barraco de 7, 10 metros quadrados, com mais de 8 irmãos. Como que eu vou manter o distanciamento social dentro da minha casa? É a realidade, infelizmente, é a realidade da maioria da população brasileira. A realidade é essa. Eles vão sentar na rua, vão empinar pipa assim na rua, porque é a realidade deles. O morrão tá aí para não deixar a gente mentir. É a realidade da nossa população. A educação tá aí para isso, para quê? Para instruir. Agora, ajuda aí, né? Chega mais pertinho do papai. Ajuda aí, Bolsonaro. Oh, ajuda, né? Vamos educar, vamos instruir. Chega mais pertinho do papai. Ajuda. Palanque político é bom, mas ajuda a população, né? Ajuda. Alex, na verdade, o Bolsonaro está ajudando apenas os seus amigos militares. Eu ia falar isso. E viu, Altair? E só uma parte dos amigos dele, porque na verdade é o seguinte, quando a gente fala que vai aumentar em 80% o valor destinado ao Ministério da Defesa, ele vai contemplar um grupo específico de militares, que são os oficiais, porque os praças ali, os recrutas, a disparidade é muito grande. Por exemplo, um soldado recruta da Marinha ganha R$780. Agora, um almirante, né, um contra-almirante, tenente brigadeiro, chega a ganhar R$100 mil por mês, por conta daqueles penduricários. A diferença é pouca, né, Chagas? E outra coisa, Chagas, uma coisa interessante. Além dos militares ganharem pelo Ministério da Defesa, 6 mil deles estão comissionados em cargos de confiança na esplanada dos ministérios. 3 mil da ativa. É o único lugar do mundo. 6 mil militares em cargos de confiança na esplanada quer dizer, a mamata não acabou. Rapidamente, estamos em cima da hora. Mas nem no regime militar você tinha 3 mil militares na ativa. Era só para ratificar o que o Alex falou. No auxílio emergencial foram 65 milhões de pessoas atendidas. E levando em consideração que além de uma pessoa que foi atendida 65 milhões, tem mais uma que mora com ela em casa, então são 120 milhões de pessoas que de alguma forma receberam esse auxílio emergencial direto ou indiretamente. Olha a pobreza que é no Brasil. Olha o tanto de assunto que a gente tem num programa aqui, mas o meu convidado especial de hoje aqui é o Alex Tadeu, porque ele faz parte aqui, é presidente da UACEP, e eu queria mostrar aqui para encerrar o programa de hoje, para ir já para o final do programa de hoje, mais algumas fotos aí dessas atividades, né, que estão... Não dá? Então tá. Bom, eu queria que você terminasse o programa, a gente termina com você aqui, falando das atividades. Então, primeiro, quero agradecer. Nesse momento vai continuar? Nesse momento, continuamos de forma remota, né, a fim de ter uma situação melhor para poder estar atendendo. Muitas crianças, né, são atendidas, a fim de ter esse melhor cuidado a fim do início das nossas atividades. Então, continuamos de forma remota.
Então, da minha parte, é agradecer, né? Muito obrigado. A Eu que vocês, agradeço. ao Ponto de Vista, meu amigo Altair Chagas, meu amigo aqui pelo convite. Mais uma vez, está podendo falar um pouco a respeito de educação, a respeito do projeto Minha Comunidade. Hoje, dia 20 de agosto, é dia do maçom. Então, eu quero parabenizar a todos os irmãos. E uma ótima semana aí. Mais uma vez, obrigado. Leve o beijo à tia Pitoca. Tia Pitoca. Tia Pitoca, muito obrigado pelo beijo e pela referência, viu? Aliás, eu quero mandar um abraço aqui a todos os maçons, né? Pelo dia do maçom aqui, aproveitando a carona aqui do Alex. Dia importantíssimo aos irmãos aí. Meu querido Marcos Santana, mais alguma coisa de última hora? Dá tempo? Não, por enquanto não. Tá tudo certo? O programa de hoje foi bastante diversificado, né, Chagas? Todos os assuntos. A gente entrou para um lado, saiu para o outro, vou andando aqui com a tranquilidade de vocês. Quero agradecer, muito obrigado mais uma vez, Chagas. Eu que agradeço. Alex Tadeu, muito obrigado também. Eu que Marcos agradeço. Santana, muito Obrigado, obrigado. até amanhã. A vocês que estiveram conosco aqui, um grande abraço, muito obrigado, uma ótima quinta-feira. E amanhã, querendo Deus, estaremos de volta aqui no Ponto de Vista. Até lá.